Programa Visão Espírita. Apoio Empresarial Imóveis. Estamos aqui mais uma vez reunidos no programa Visão Espírita, aqui de Ribeirão Preto. Hoje tendo a oportunidade de contar com a presença de amigos que participaram do primeiro simpósio Mente e Cérebro, organizado pela Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, também pelo Grupo Espírita Nosso Lar, reflexionando a respeito das temáticas que foram lá estudadas e que nós teremos oportunidade de ver aqui. Contamos com a presença do Dr. Tácito Esgorlon, presidente da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, os nossos convidados, Dr. Raul Oliveira e doutora professora Vanilza Oliveira, ambos da cidade de Curitiba, no Paraná, participantes da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Sejam bem-vindos, então, à nossa entrevista de hoje, contando naturalmente com a presença dos amigos para nos auxiliar a qualquer tempo. E queremos, então, começar com o Dr. Raul, que apresentou estudos sobre a frequência e sintonia. Dr. Raul, entendendo, então, que são assuntos não somente indispensáveis, mas bastante comuns no nosso cotidiano, como podemos definir o que seja frequência, o que seja sintonia? Muito bem. Eu penso que é importante que todos nós tenhamos em mente que, a partir do momento que nós falamos de sintonia, nós estamos falando de afinidade. Afinidade são as circunstâncias que levam a gente a fazer escolhas. Então, todas as vezes que nós falarmos de manter ou criar afinidade com alguma coisa, nós estamos fazendo isso através de escolhas que nós fizemos. Essas escolhas, elas partem do nosso conteúdo de conhecimento, parte do nosso conteúdo cultural, inclusive dos nossos conteúdos que surgiram através da educação que os nossos pais nos deram. Cada vez mais, quando nós nos afinizamos a alguma coisa, significa que nós conseguimos fazer escolhas com algo que seja parecido com o que nós desejamos. Então, todas as vezes que nós nos afinizarmos mais a alguma coisa, nós criamos a possibilidade de sintonizar com esta coisa, essa situação, essa questão ou esse ambiente. É algo clássico que acontece no nosso dia a dia. Escolhemos um jornal em vez de outro, escolhemos uma revista em vez de outra, escolhemos um diálogo com uma pessoa em vez de outro. Muito bem. Dentro desse contexto que nos foi apresentado, Dr. Raul, eu gostaria de direcionar a pergunta ao Tácito, especialmente. Tácito, para que nós façamos boas escolhas, é indispensável que nós tenhamos uma consciência que nos permita discernir melhor, para que essas escolhas objetivem, inclusive alcançando resultados e consequências também mais adequados. Como provocar, assim, essa capacitação de nós sabermos escolher para discernir melhor dentro do tema que você nos apresentou, a consciência espiritual deste novo século? Com relação à consciência, para nós analisarmos o mundo, nós entendemos que existem várias concepções e vários mundos dentro de um mundo só. Cada um vai ver o mundo de acordo com a sua consciência, que foi adquirido de tempos em tempos. A própria afinidade, que o Dr. Raul falou, que está baseado em nível socioeconômico, cultural, do que nós fazemos, do que nós lemos, do que nós pensamos, isso reflete na consciência das atitudes de cada um perante a vida. Cada um, perante a vida, vai ter essa visão consciencial da sua forma de entendimento. Não estamos aqui para analisar se é certo ou errado aquela forma de pensar, mas cada um pensa de um jeito.
as consequências inerentes a esse pensamento vão ser compatíveis com o tipo de pensamento que essa pessoa exerceu. Por exemplo, como médico, eu vejo isso muito didático e comum no dia a dia. A pessoa tem vícios, bebe, fuma, não é? E aí repercute essas alterações desses vícios em doenças gástricas, pancreáticas, vasculares, de diversas formas que podem acontecer. Além dos vícios físicos, que podem levar ao adoecimento, hoje nós temos também os vícios morais. Então, vários estudos são trazidos para nós, mostrando que, por exemplo, o índice de infarto naquele que fuma é 34% maior do que uma população geral. E o índice de infarto naquele que é estressado é 32% maior numa população geral. Então, o que a gente analisa aqui, praticamente, se a pessoa às vezes não fuma, mas ela infarta. Por quê? Ela é estressada. Então, o meio de pensar, a consciência do indivíduo perante a vida vai interferir no seu estado de vibração e de frequência, no qual esse indivíduo participa. E daí vai gerar o adoecimento das várias formas possíveis que nós vemos na prática clínica diária das pessoas do nosso dia a dia. Muito bem, doutor. Professora Vanilza, entendendo que o homem é, antes de tudo, que também é a sua mente, e que ele o tempo todo e permanentemente permanece inserido dentro do seu campo de atuação e com ele interagindo, de que maneira nós poderíamos considerar que a participação do homem hoje, no mundo em que naturalmente lhe foi hostil e que hoje é cada vez mais sedutor e convidativo, ele pode estar conjugando-se de maneira mais equilibrada, mais harmoniosa ante os seus desafios íntimos e os apelos do próprio mundo? Nós podemos dizer que o equilíbrio é fundamental para o espírito. É através do equilíbrio que o espírito encarnado, ele possui saúde. Quando acontece um desequilíbrio do espírito, em qualquer gama no sentido espiritual, ele vai refletir no corpo biológico. E aí vai acontecer uma patologia. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, prestar atenção no equilíbrio do nosso corpo, no equilíbrio do nosso espírito, fazendo uma boa alimentação, fazendo uma integração com o ambiente onde nós vivemos. Nós não podemos estar dissociados do ambiente onde nós vivemos. Nós precisamos ter harmonia. Por exemplo, se eu vivo num ambiente estressado, fatalmente vai chegar um momento em que isso vai refletir no meu corpo biológico. Por quê? Porque o espírito anteriormente já se desequilibrou. E, a partir daí, ele vai repassar esse desequilíbrio ao corpo biológico e vai aparecer a patologia. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre buscar o nosso equilíbrio. Não pode ser de outra forma. Muito bem. Telespectadora, a doutrina espírita nos ensina a compreendermos mais a realidade que nos cerca. E se de alguma forma nós sofremos a interferência do meio, também acabamos por promover a influenciação no meio que estamos, numa permuta permanente. Isso, evidentemente, também demonstra a responsabilidade de nós termos, Dr. Raul, uma frequência de pensamentos, de atitudes mais elevadas, para que não influenciamos o meio de maneira pejorativa, dificultosa, perniciosa, tóxica, e também possamos extrair dele o melhor para nós. Sintonia e frequência, nesse caso, também é absolutamente aplicável, não? Sim, perfeitamente. Nós podemos falar a seguinte situação.
Toda afinidade é construída por sintonia. Mas sintonia do quê? Sintonia de frequência. O que são frequências? Frequências são ciclos que se repetem em determinado período, em determinado tempo. A gente costuma falar em ciência período, mas no dia a dia costumamos utilizar o termo tempo. Então, esses ciclos que se repetem, eles vão se proporcionar em certos espaços. Vamos dar um exemplo? Quantas vezes nós fazemos refeição ao dia? Então, qual é a frequência das nossas refeições diárias? Quantas vezes nós vamos ao banco durante o dia? Então, qual é a frequência das nossas visitas bancárias ao dia? Ou quantas vezes nós fazemos algum outro tipo de situação que se reflete em ciclos? Isto vai instruir-nos o que significa frequência. Então, frequência seria alguma coisa periódica, cíclica. Do ponto de vista que tudo que existe na nossa mente, ela vai e vem de acordo com a nossa evolução, nós também temos ciclos de pensamento. Esses ciclos de pensamento vão fazer uma construção de frequência em termos daquilo que nós somos. Isto manifesta em nós alguma coisa que influencia o ambiente. Da mesma forma como o ambiente produz uma determinada frequência que nos influencia. Dessa forma, se as sintonias ocorrerem, nós mudamos o ambiente. No caso contrário, o mesmo ocorre. O ambiente pode nos modificar. Temos que estar atentos para ver se as frequências que nós produzimos e que o ambiente produz são adequadas à sintonia que desejamos. Muito bem, isso pode significar que nessa permuta de sintonia com o ambiente, nós, por exemplo, podemos identificar, Dr. Tácito, algumas pessoas que se apresentam de maneira irritadiça, de maneira pessimista e acabam muitas vezes por contagiar, inclusive o ambiente que participam. Isso pode ser de alguma forma propiciador para as doenças se manifestarem, para os agentes patológicos começarem a se desenvolver? Pode sim, Edgar. Hoje nós sabemos que o organismo é formado por órgãos, sistemas, e esses órgãos são formados por células, que são formadas por átomos. Aí quando formos analisar a estrutura atômica, nós vamos ver um núcleo e ao redor elétrons, de acordo com cada átomo. 99,9% é espaço vazio, pouco ocupado. Mas o organismo, o sistema biológico somático nosso é formado por átomos, que vai vir moléculas, células e sistemas orgânicos. Então, por que nós não somos vazios? Porque cada átomo vibra igual a pá de um ventilador. Quando nós olhamos um ventilador parado, nós vamos ver espaços vazios nesse ventilador. Quanto mais vibração, velocidade esse ventilador tiver, maior será o preenchimento desse espaço vazio. Então, cada um de nós vibramos numa determinada frequência compatível com o nosso estado de conhecimento, de cultura, de interação para com o meio. No caso, o Edgar me pergunta a pessoa irritadiça. As pessoas nervosas, irritadiças, irritadas, que sempre reclamam da vida, esse estado de vibração é menor, é numa frequência ruim. E toda pessoa que entra nesse desequilíbrio emocional, nesse estado de vibração ruim, vai gerar respostas neuropsíquico-endócrinas, com liberações de certos hormônios. Nós temos, por exemplo, o cortisol, que nessas pessoas irritadiças, depressivas, tem em maior quantidade. Diminuição de serotonina, que leva a processos depressivos, por exemplo. Aqui, nesses casos, aí, outro trabalho que são realizados é com relação à IgA secretora, que IgA é tipo uma enzima que tem na saliva, que quando nós respiramos, nós temos bactérias, micro-organismos, vírus que entram em contato conosco. E essa IgA é tipo de uma imunoglobulina, que é um mecanismo, é uma célula de defesa. Então, a gente sabe, em trabalhos feitos com pessoas
que são mais otimistas, ou, por exemplo, um trabalho que realizou vendo um filme de alegria, de risos, vai lá idosa sagear na saliva, vai ver que ela está alta. Se coloca um filme de terror, pessimismo, de choros, você vai dosar a enzima, essa repercussão emocional tornou a enzima baixa. Então, ali já mostra um estado imunológico alterado num simples filme. Você imagina no dia a dia todos os estados que nós nos encontramos com pessoas alegres, tristes, rancorosas, nervosas, irritadas, como o nosso estado imunológico altera. E daí nós vamos ver que se eu soltar um vírus aqui agora, no nosso estúdio, no nosso ambiente aqui, alguns, provavelmente, se for um vírus da influenza, da gripe, alguns vão pegar gripe e outros não pegam a gripe. Por que esse não adoeceu? Porque o estado doença e saúde é estado de vibração. Ele está num estado de equilíbrio. E se ele está num estado de saúde, que é igual a equilíbrio, ele não adquire a doença. Aquele que é o desequilibrado, o irritado, o ranzinza, o que torna a vida sempre mais amarga, o estado imunológico dele é menor, é menos eficaz. E aí, um contato com vírus, bactérias, vai gerar adoecimento. E a gente vê isso claramente conosco. Cada um de nós, vocês que estão me assistindo, você sabe que se pegar uma semana que você dormiu mal e trabalhou muito e correu, e filho ficou doente, e teve outros problemas decorrentes da nossa existência, no final de semana você pegou uma gripe, você pegou uma amidalite, uma sinusite, você adoeceu, você ficou resfriado, aí você fala, eu me excedi, eu saí do meu estado de equilíbrio vibracional e excedi. Quando nós excedemos, o corpo responde. E isso é a vivência para todos nós, tanto para o estado de adoecimento, quanto para o estado de saúde. A doutrina espírita nos ensina que o homem é composto por 3 forças: o espírito, o perispírito e o corpo. Professora Vanilza, parece-nos, dentro das nossas reflexões, que o espírito influencia também o corpo, por ele, inclusive, é influenciado. E, de alguma forma, o ambiente também provocará isso. Entendendo que a Terra, antes de tudo, é um planeta que acolhe pluralidades inúmeras de espíritos, ela também acaba por repercutir um estado mais ou menos coletivo de equilíbrio ou de desequilíbrio? Em relação ao planeta Terra, nós podemos observar todos os espíritos encarnados que aqui estão. E dentro de todos esses espíritos encarnados, com esses espíritos encarnados, nós vamos ter uma mentalidade. Então, esta mentalidade ela pode ser melhor ou pior. É uma mentalidade que tem uma frequência mais elevada ou uma frequência menos elevada. Dessa forma, vai haver um equilíbrio em cada espírito, em cada organismo, em função da sua frequência, em função de como esta pessoa vive, em função de como ela se alimenta, em função do trabalho que ela faz no dia a dia, porque ela pode ter um trabalho que, como já foi dito anteriormente, ele gera muito estresse. Se ele gera muito estresse, fatalmente vai acontecer um desequilíbrio no organismo, mais cedo ou mais tarde. Então, dessa forma, sempre haverá uma relação entre o equilíbrio do espírito e o corpo físico. Então, o corpo físico ele vai adoecer se o espírito se desequilibrar. Pode acontecer de nós termos uma doença sem o corpo físico, sem o espírito se desequilibrar? Só se nós fizermos por acidente, estou caminhando, tropecei numa pedra, caí, quebrei o braço, quebrei a perna. Aí sim, é algo que foi proveniente de um acidente e que não houve um adoecimento do espírito pelo desequilíbrio.
Eu gostaria até aqui de reforçar o seguinte, quando eu falo em adoecimento do espírito, na verdade, eu estou querendo dizer que ocorre um desequilíbrio, não que o espírito fique com uma doença propriamente falando, porque às vezes as pessoas se confundem em relação a isso, né? Então, é bom deixar bastante claro que o espírito se desequilibra. Quando ele se desequilibra, aí sim o corpo biológico sofre os efeitos. Quer dizer, a gente pode considerar, então, que a enfermidade orgânica sempre será uma consequência do desequilíbrio do espírito. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Sempre a enfermidade é consequência do desequilíbrio espiritual. Então, em função disso, nós temos que prestar atenção no nosso equilíbrio, no nosso dia a dia. Pessoas que vivem extremamente estressadas, que não param para ter o lazer, elas vão fatalmente, no futuro, adoecer. Um dia vai aparecer uma gripe, no outro dia vai aparecer uma rinite alérgica, no outro dia vai aparecer um problema estomacal, um problema digestório e assim por diante. Então, sempre temos que observar o equilíbrio. Sempre temos que gostar de onde estamos, sempre temos que estar em harmonia com o ambiente onde vivemos. Parece, amigo telespectador, que sempre somos os grandes responsáveis por nós mesmos. Dentro desse entendimento, Dr. Raul, podemos mesmo considerar que somos os construtores de nós mesmos, tanto para o bem quanto para os equívocos, o que equivale a dizer também para o mal? Caro Edgar, eu penso que nós precisamos ter em mente sempre que nós não somos espectadores da nossa vida. Nós somos atuantes. Portanto, nós temos que exercer um quesito importante que a doutrina nos traz, o livre-arbítrio. Todas as vezes que nós fazemos escolhas, essas escolhas recaem sobre nossa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela será proporcional ao tamanho do equívoco ou do acerto que nós tivermos. Quanto mais acertarmos, mais conhecimento angariaremos para as próximas escolhas. Quanto mais errarmos, temos que aprender com as nossas experiências. Então, quanto mais o espírito lida e faz um acréscimo do seu conhecimento, de uma forma mais enfática, de uma forma mais profunda, ele consegue alcançar uma percepção maior de quem está e do que está em volta dele. Dessa forma, o que se compõe? Eu posso acertar e errar. Só que todas as vezes que eu fizer uma escolha, eu tenho que prever quais são os desdobramentos possíveis. O que vai acontecer após essa escolha? E esse desdobramento, às vezes, ele não é perceptivo para nós. Nós ficamos assim, meio perdidos, sem entender o panorama total que se manifesta. De uma forma ou de outra, esse livre-arbítrio, ele simula, ele causa uma espécie de singularidade da nossa sintonia, porque naquele momento eu faço escolha, que é uma escolha fina, pequena, e dá a impressão que ela não vai ter nada de desdobramento futuro. E num futuro eu descubro que aquela escolha não foi apropriada. Então o meu panorama de sintonia também varia, de acordo com o acréscimo que eu consigo ter no contingente de conhecimento que facilita o meu livre-arbítrio. Portanto, quanto mais eu escolho, melhor saem as minhas escolhas. Quanto mais eu me omito, mais na reserva da minha própria vida eu fico. Amigo telespectador, amiga telespectadora, estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo as presenças do Dr. Tácito Esgorlon, da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, do Dr. Raul Oliveira, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba, Paraná, da professora Vanilza Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês e esperamos reencontrá-lo em nossos programas futuros e desde agora convidando cada um dos amigos para que possam tecer as suas considerações finais no programa Visão Espírita. Muito obrigado.
Por favor, Tácito. Eu que gostaria de agradecer, Edgar, a oportunidade que o programa nos abre de trazer aqui o pensamento médico espírita dentro da doutrina espírita. Eu acho que foi de suma importância falar sobre adoecimentos, consciências e mostrar para as pessoas que todos vocês que estão passando por adoecimentos, por dificuldades, por problemas, acredite que existe um Deus bom, não é um Deus punitivo. A doença é um burilamento da alma que vem a cada dia dessas reencarnações e reencarnações aprimorando o seu eu, que é o espírito imortal. Bom, eu gostaria de agradecer a possibilidade de falar a um público tão seleto em termos desses assuntos que envolvem o espiritismo. Como um mero estudante do espiritismo, pertencente à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, eu sou um aprendiz. Eu sou aquele que está sempre, a todo momento, tentando descobrir o que é o espiritismo. Portanto, é fato que, volta e meia, nós temos lapsos e dificuldades. Para que isso não aconteça, a gente tem que estudar cada vez mais. E também queria deixar uma mensagem ao telespectador que não se afaste da responsabilidade da sua própria vida. Isso é extremamente importante. Você é o autor, ator e portador da sua cultura, portanto, da sua vida. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer bastante a oportunidade de nós estarmos aqui falando hoje a respeito da doutrina espírita. E também gostaria de reforçar o que o professor Raul acabou de dizer, no sentido de que cada um de nós é responsável pelas suas atitudes, pela sua própria vida, e que nós não podemos jamais tentar nos desculpar colocando a culpa das nossas dificuldades no outro. Assim sendo, temos a cada dia que fazer reflexão, que fazer meditação e sempre olhar para frente no sentido de dizer: o meu amanhã será melhor do que hoje. Se eu fizer isso, eu estarei sempre evoluindo e nunca retroajo. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar ao telespectador. Muito obrigada. O programa Visão Espírita agradece a presença de cada um de vocês, especialmente a sua, que esteve conosco nesta meia hora de programa. Relembrando sempre que a doutrina espírita, antes de tudo, promove o homem para melhor sempre. Reflexionar sobre si mesmo sempre lhe dará a oportunidade de crescer e aprimorar-se diante da vida. Sejam todos bem-vindos no futuro e desde já agradecemos. Até breve. Programa Visão Espírita. Apoio Empresarial Imóveis.